Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você está nos vendo. Você está no Minemosine Livros e Livrarias. Eu sou Moacir Assunção e nós estamos aqui na 362K TV para o Brasil e para o mundo aí pelo YouTube. Estamos aqui nesse programa, um programa voltado às pessoas que apreciam o livro como um produto básico, um produto fundamental da inteligência humana. Algo que de melhor a humanidade produziu ao longo de sua existência. E aí a gente tem falado aqui, como você sabe, esse já é o nosso 24º programa, a gente conversa com escritores, conversa com uma série de profissionais ligados ao mundo do livro. Por enquanto, só falamos com escritores, mas nesse programa especificamente temos uma novidade para você, e certamente você vai gostar. Como eu sempre digo, nosso programa é de livros, livrarias, mas não é somente de escritores, é de todas as pessoas que estão dentro desse universo maravilhoso do livro. E hoje a gente trouxe o primeiro editor. Como você deve ter visto na nossa propaganda, nas redes sociais, a gente ia trazer hoje um editor que é um amigo, colega de muitos anos, é um amigo querido, a gente trabalhou juntos no Estadão, e depois, de repente, ele virou editor. Achei fantástico. Falei, olha, que bacana. E aí, esse editor trouxe alguns livros para a gente mostrar para vocês. Está aqui, ó, Gol de Ouro, do Adalberto Leister e do Luiz Augusto Simon. A História do Futebol nos Jogos Olímpicos. Veja que livro, qualidade de livro muito bem educado, muito bem editado. Esse livro é da editora Letras do Brasil, do meu amigo Robson Morelli, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Ele trouxe esse outro livro aqui, olha só, Socialismo no Século XX, o que deu errado? Uma questão bastante interessante para se perguntar. Esse livro é do Roberto Paulino. Inclusive, é um livro, a primeira edição esgotou em 5 meses. Então, já é um livro mais robusto, ainda com uma mega qualidade editorial da Letras do Brasil. Temos aqui também um livro da Liliane Prata, A Revelia, mais uma obra muito interessante. Vamos falar sobre todas essas obras e outras. Por enquanto, só estamos apresentando alguns exemplares que ele trouxe. A Vida em Copas, Memórias, Culturas e Símbolos que a Bola Conta. Robson Morelli, um grande prazer recebê-lo e prazer revê-lo. A gente não se via há um tempinho. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Minemosine Livros e Livrarias. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, um amigo de datas e datas e datas, histórias, histórias, histórias. E é muito bom falar de livro, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente estava falando que as pessoas estão um pouco cansadas da tela, né? Do celular, do computador, porque todo mundo trabalha com isso hoje. E aí quando você sai da tela, o livro pode ser uma boa, né? Uma cadeira confortável, uma perna esticada, um livro no colo. Eu gosto muito disso, sou jornalista, sou editor, sou publisher, e a gente vai falar muito desse trabalho, né? Dessa transição que vai e vem, mas é uma transição e é um trabalho que nasceu por acaso. E eu posso até contar essa história. Aliás, meu caro Robson, era exatamente isso que eu queria perguntar para você. Como é que surgiu? Bom, primeiro fala um pouquinho da sua carreira, e em seguida fala como é que surgiu a ideia, porque eu me lembro, não faz muito tempo, eu me lembro quando você contou que estava abrindo a editora. Eu sou jornalista formado em 92, fiz aquele curso que a Abril tinha, a editora Abril. Sim, para jovens jornalistas. Para quem saía da faculdade, fiquei na Abril, fiz lá 8 anos na Abril, nas revistas da Abril. Depois fui para o Diário, sempre a convite, né? Diário Popular, depois Diário de São Paulo, das organizações Globo, depois fui chamado para ir para o Jornal da Tarde e Estadão. Essa é a minha carreira dentro do jornalismo. Quando você estava lá atrás na imprensa, você geralmente entrava depois do almoço. E eu tinha as manhãs livres. E nessas manhãs, eu além de cuidar dos meus filhos, minha mulher trabalhava no horário comercial, ela ficava à noite e eu ficava de manhã. Eu fiz bastante curso sobre edição de livros. Eu aprendi todo o processo de uma editora. Da escolha dos originais, da confecção do tipo de livro, de letra, da capa. Eu fiz todo o processo em cursos. E aí peguei gosto e comecei, e aí dei o nome da editora. A editora chamava Cartas do Brasil.
Aí um amigo, colega nosso, Mino Carta, um grande jornalista, Sim. me procurou e falou, puxa, Robson, eu tenho a ideia de também fazer uma editora. E era Mino Carta, e a editora ia chamar Carta alguma coisa. Aí eu falei, poxa, eu não posso abrir uma editora brigando com o Mino Carta, que é um grande jornalista. Um dos maiores jornalistas da Não história do posso, Brasil. né? Aí eu mudei para Letras do Brasil. Então a editora hoje chama Letras do Brasil. Eu até achei o nome mais legal, né? Letras do Ó, tá Brasil. aparecendo aqui na nossa Aqui, ó, tela. Letras do Vocês podem ver Brasil. Letras do Brasil, ali o logo. E aqui alguns dos livros. Algum dos livros. Né, Esse nós que- mostramos, esse A Revelia é um romance Sim. da Liliane Prata, lá atrás a gente fez, mas aí a editora foi rumando para livros-reportagens. Sim. A gente queria contar Em histórias... que ano começou exatamente? A editora começou em 2007. 2007. E ela foi nascendo e crescendo paralelamente à minha carreira no jornalismo. Então eu fui tendo essa vida dupla de editor e de jornalista. Na verdade, isso é muito parecido, né? Sim. Então eu comecei com um livro. O primeiro livro foi Maria Antônia, A História de uma Guerra, do Gilberto Amêndola. Um querido amigo que em breve também estará aqui. Eu tinha a ideia de fazer esse livro, que ia ser uma grande reportagem, para resgatar o movimento estudantil de 68, que foi muito importante na história do Brasil. E muita gente deveria conhecer esse movimento, o que foi, né? E eu tinha essa ideia de resgatar uma grande reportagem e transformar isso num livro, mas eu nunca consegui fazer isso. Por falta de tempo, por outros compromissos, eu viajava muito, eu sou jornalista esportivo, então eu viajava muito, cobri muitas Copas, Olimpíadas, e aí não conseguia. Aí encontrei o José Dirceu no aeroporto de Brasília. Lá atrás, o José Dirceu foi uma grande pessoa estudantil, né? Líder. Sim, liderou o movimento estudantil. Exatamente. E eu falei, olha, eu tô com essa ideia, me apresentei, tô com essa ideia, o que você acha de me dar uma entrevista e tal? Ele topou, me deu lá os contatos dele, e eu nunca consegui fazer esse livro. Aí passei por Giba, por Gilberto Amêndola, que resgatou toda essa história do movimento estudantil, da briga entre a Maria Antônia, Faculdade Mackenzie na Maria Antônia. A Maria Antônia é uma rua aqui em São Paulo, Sim. que tinha de um lado a Escola de Direito do Mackenzie e do outro lado a Escola de Filosofia da USP. E teve uma grande briga nessa rua, nessa época de 68. Porque era assim, o pessoal da USP era de esquerda, majoritariamente, né? E o pessoal do Mackenzie de direita. Foi lá que nasceu o Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, uma agremiação da direita. Exatamente. Então teve essa briga, estudantes morreram, e aí a gente resgatou toda essa história desse movimento estudantil. Foi o primeiro livro de letras do Brasil que vende até hoje. E assim, é muito interessante para quem quer conhecer essa parte da história do Brasil. E aí nasceu assim a editora. A editora Letras do Brasil nasceu com este livro, nasceu de um livro, e agora tem mais de 50 livros. Eu me lembro quando você me disse que uma vez você falou, a minha editora é o meu computador. Onde eu ando, a editora está comigo, que é o meu computador. É exatamente assim? Você trabalha mais... Hoje eu tenho na uma rua? sede, Sim. sede no bairro da Pompeia, em São Paulo, tenho um escritório próprio, lá onde eu deixo os livros, é lá onde eu atendo, eu tenho um escritório, né? Uhum. É lá onde os meus parceiros me visitam, onde eu recebo autores. Então eu tenho esse lugar hoje, mas Sim. continua sendo no meu computador, Uhum. porque não necessariamente eu preciso estar lá para editar um livro, para receber originais, para falar com os colaboradores. Eu tenho, né, uma mega, assim, um grupo de colaboradores, revisor, eu tenho capista, eu tenho diagramador, eu tenho gráficas. Sim. Então, cada vez que eu preciso de um deles para fazer um livro, eles são acionados. E aí você escolhe mais ou menos como cada um, a característica de cada um para aquele determinado livro. Sim. Robson, a gente sabe a importância do livro e nossos telespectadores, claro que sabem também. Mas fala pra gente, nos dias de hoje, qual a importância do livro de papel, na sua opinião? A gente falou da questão de se livrar das telas, né? Você sabe que esse problema das telas está causando, inclusive, problemas psicológicos nas pessoas, né? E uma série de outros problemas, inclusive, de contato social. Então, algumas coisas a gente consegue informações empíricas, né? Sim. Com estudos, e outras coisas é um pouco feeling do dia a dia da gente, né? A gente trabalha, todo mundo trabalha no computador o tempo todo. E aí, quando você quer descansar, você que lê um livro,
você vai para um livro digital, você tem que pôr, né, a luz do computador, parece que não, você não desliga, né? E aí entra o livro de papel. O livro que tem cheiro, o livro que você põe uma folhinha aqui para saber onde você está, o livro que você vai e vem, o livro que você leva para onde você quiser, um livro que não precisa de bateria. Não é uma guerra, uma cruzada contra o e-book ou contra os leitores de livros digitais. Não é nada disso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E conheço gente que lê muito mais no livro digital do que carregando o livro de papel. Mas eu acho que a gente afundou, né? A gente mergulhou nesse mundo digital, da tela. E aí, quando dá 8 horas, quando dá 6 horas, a gente quer, puxa, eu não quero mais ligar meu computador. Eu não quero mais saber disso. Eu quero pegar alguma coisa né, analógica, talvez, um papel, uma cadeira gostosa para você ler. Então, eu acho que o livro entra muito nisso. Estou falando do hábito, né? Estou falando do hábito. Eu quero levar para um bar, eu quero levar para uma praça, eu quero sentar num banco e ler. E eu acho que tem muito isso, tem muito isso. Eu conheço muitos leitores, todos os leitores de letras do Brasil têm esse tipo de comportamento e eles estão felizes com esse tipo de comportamento. E é um jeito de você sair do seu dia a dia, às vezes desgastante, às vezes excessivo, às vezes cansativo, para você entrar num livro desse, para você mergulhar, para você ficar ali meia hora, 1 hora, quanto você puder, fora, né? Fora do seu dia a dia, lendo, mas descansando, né? Descansando a mente, talvez, ou pensando em outras coisas. E me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho de cada um desses livros, mas antes de falar desse, eu queria que você falasse do livro do nosso amigo Josmar Josino. Tentei trazê-lo, um melhor repórter de polícia que eu conheço, certamente. Trabalhou comigo no Diário, trabalhou conosco no Diário, mas ele não vem. Josmar é tímido, mas é fera. Apelidado de Caveirinha, tem um livro chamado Making Off, que foi lançado pela Letras do Brasil também. Foi. Aliás, eu sou citado em 2 histórias nesse livro. Sim. Eu tenho 3 livros do Josmar Josino. Sim. São os livros que mais procuram pelo assunto, né? Ele trata do crime organizado de São Paulo, ele tem... Josmar é o maior especialista em PCC do Brasil, gente, ou um dos maiores. Ele sempre cobriu essa área. Sim. Então, ele me chamou lá atrás, me ofereceu os originais... E a gente publicou. Eu tenho o primeiro livro foi Casadas com um Crime. Sim, a história de mulheres que têm a vida associada a filhos, bandidos, a maridos, e elas acabam entrando nessa vida meio sem querer, né? Atrás de filhos, ou tentando resgatar filhos, ou tentando ajudar filhos, maridos. Então, a gente conta essa história, Casadas com um Crime. Talvez tenha na imagem, talvez eu tenha mandado, não lembro mais. Mas, então, a gente conta essa história com a versão contadas pelas mulheres. Pelas mulheres. Ele entrevista todas essas mulheres. Sim. Esse é o primeiro. Eu tenho Checkmate. Checkmate. Esse livro eu ainda não li. O Casados com Crime eu tenho. Que é um pouco a história... Checkmate está aparecendo Checkmate aqui. É esse, né? Tribunal do Crime e os Letais Boinas Pretas, Guerra Sem Fim. Que é um pouco como a polícia trata o PCC e como o PCC trata a si próprio e a polícia. Então é uma guerra, tem muito bastidor desse relacionamento duro, né? Cada um do seu lado. Tem um pouco do relacionamento do próprio PCC, o crime organizado, como que eles têm as suas próprias leis, o que acontece dentro da organização, como alguém é punido, como alguém é julgado, como alguém é executado, condenado. Então, o chamado Tribunal do Crime. O Tribunal do Crime, exatamente, o Tribunal do Crime. Sim, exatamente. A gente até usou isso no título. Está saindo agora uma segunda versão, uma outra versão, né? Já não é mais é uma segunda capa. O conteúdo é o mesmo, mas é uma capa diferente, com fundo azul e com o pessoal em cima de um prédio fazendo uma manifestação. Eles tomaram uma cadeia. Sim. E a gente conseguiu fazer essa foto, né? A foto eu acho que é do Alex Silva. Alex Silva, nosso colega. E vai ser a próxima capa do livro. O mesmo conteúdo, mas uma roupagem diferente. É um livro que sempre sai, porque tem muito interesse por esse assunto.
Sim, Então ele conta tudo isso nos bastidores, é um mergulho no submundo do crime. sim. É com também esse envolvimento da polícia, né? Dos No boinas combate direto, pretas. os boinas pretas combatendo, os boinas Exatamente. pretas, quer dizer, as tropas especiais da PM combatendo o PCC. Isso, tem muito interesse nisso. Sim, E muita gente gosta desse tipo. Tava até algumas pessoas do cinema, né, me procuraram para tentar transformar isso numa série, mas eu não tive mais retorno, eu não sei se foi para frente. E o outro é esse meio que em off, meio que off. que é a A história. expressão é engraçadíssima, é que alguém falava para ele making off e ele não entendia muito bem, ele achava que era making off. O Josmar é uma figura, É, né, é fera, um e ele deu grande esse repórter. nome, meio que em off, que era making off, né? Ah, Que é bastidores. sim, E aí ele conta um pouco do trabalho dele nas redações. sim. Você tá, né, citado em É, dois episódios. Então ele resgata toda essa história de cobertura, de redação, que também tem muito apelo, que também tem muita gente se formando em jornalismo e precisa conhecer comunicação, como é que acontecia isso, como é que acontece. Então são esses 3 livros do nosso amigo Josmar Josino. ótimo. Eu pedi para você fazer essa apresentação exatamente porque é difícil trazer o Josmar, né? Ele não Sendo vem, né? difícil. Ele Nem não a vem. fotinho dele no livro, o autor tem. Só tem o currículo lá, o perfil, mas ele não deu a foto para pôr no livro. Então, eu me lembro que em determinada ocasião o Josmar ganhou um prêmio no Tempo do Diário. E eu não me lembro se fui eu ou foi outro amigo que foi representá-lo. Nem para pegar o prêmio, ele É, foi um outro assim que é antissocial nesse sentido e que também é fera, é o nosso amigo comum Fausto Macedo, né, que também é um dos caras tops do jornalismo, mas é extremamente tímido, não gosta de aparecer, não tem nenhum apreço por dar o entrevista. Casadas com Crime ganhou uma menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog. Sim, Isso lá atrás, quando o livro saiu, né? E ele também não foi não foi buscar esse prêmio. Típico do Josmar. Né? Se alguém me contasse, eu entenderia perfeitamente porque ele é assim. Então, vamos falar desses livros. Fala um pouquinho da história desses livros. Eu vi que tem livros de áreas distintas. Temos um romance, 2 livros de esporte e um livro de política. Né? Bom, a editora não é especializada num tema, mas você gosta de trabalhar com jornalistas, aparentemente, né? Mas não necessariamente só jornalistas, né? Não, a gente trabalha com novos autores. Sim, A gente gosta de buscar esses autores que podem contar uma história no seu primeiro livro, na sua primeira publicação, então a gente é muito sim. aberto a isso. Eu publicava tudo no começo, né? Era um pouco de feeling dos editores, eu não sou sozinho, né? Então a gente lia um manuscrito, um projeto, e a gente fala, pô, isso aqui é legal, vamos ver se dá ou se não dá. Então funcionava assim. Eu tenho esse romance, né? Esse romance da Revelia, a história, né, de um casal e mais uma pessoa. Mas é um romance, é muito legal esse Sim. romance e foi muito no feeling também. E aí a gente começou a direcionar para livros-reportagens. Tem a ver um pouco com a minha carreira, tem um pouco a ver com o que a editora foi fazendo ao longo dos anos, uma coisa meio natural. Puxa, a gente chegou e falou assim, pô, o que a gente faz? Olha, se a gente pegar os nossos livros, são livros de histórias. Tirando esse, mas aqui tem uma história, aqui tem uma história, aqui tem uma história. Então a gente faz livros de histórias, livros de reportagens, assuntos que poderiam estar publicados hoje e que nasceram, né, de pessoas que querem contar histórias maiores do que uma simples reportagem no jornal, no site, numa TV, enfim. Então a gente faz livros-reportagens. Parece que a gente faz livros-reportagens, né? Sim. Então vamos aprofundar e direcionar isso para Letras do Brasil. Então Letras do Brasil hoje é uma editora que faz livros-reportagens. O que são livros-reportagens? São livros que você está contando uma história, um caso aprofundado. Sim. Exatamente. Porque às vezes a gente não tem, bom, em geral, a gente já teve em outras épocas a possibilidade de fazer isso no jornal. Né? Hoje em dia, quer dizer, pelo menos parcialmente isso, né? Hoje em dia,
É muito difícil. Mas a gente tem possibilidade de fazer nos sites, tem possibilidade de fazer num material de vídeo, a BBC faz muito isso. Uhum. A gente tem outros espaços, claro que não do tamanho de um livro, Sim. mas a gente tem hoje, eu ainda enxergo espaços para a gente contar boas histórias e histórias um pouco mais aprofundadas. E o livro também está entrando nessa, né? Então, assim, você tem esse livro aqui. Esse livro é a história do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Como nasceu o futebol feminino era proibido lá atrás, mulheres não podiam jogar futebol, depois Só abriu. mostra aqui para o nosso né? público. Depois abriu, né? Então a gente resgatou toda essa história do futebol feminino nos Jogos Olímpicos, e aí a gente foi contando a fase dessas mulheres. Tá aparecendo aqui. Dessas mulheres que o Menon, né, o Luiz Augusto Simon e o Adalberto Lester, filho, eles foram contando essa história e meio que contando como é que nasceu o futebol feminino lá atrás nos Jogos Olímpicos. E é um livro de história, né? Um livro de conhecimento. É uma reportagem contada em livro. Sim. Né? Agora a gente vai ter o futebol feminino Copa do Mundo, né? No ano que vem no Brasil. Então tem um livro de como nasceu o futebol feminino. Como eu sou do esporte, na minha vida jornalística, eu sou do esporte. Desde o começo, praticamente. Eu trabalhei na Quatro Rodas, fiz um pouco ali de Veja, e depois fui para o esporte, né? Mas no próprio Jornal da Tarde, no Estadão, eu cobri o Papa, eu cobri alguns atentados, queda de avião. Eu gostava de estar no olho do furacão. Sim. Na pandemia, eu fui deslocado para cobrir no Estadão também. Eu coordenei o trabalho da cobertura da pandemia. Eu já era editor, né? Então, eu coordenei esse trabalho. Então, fiquei 8 meses só fazendo isso. Saí do esporte e fui fazer isso. Então, assim, o jornalista é um jornalista de qualquer coisa, né? Sim. Mas você está mais, caracterizado com um jornalismo esportivo, que foi a minha carreira. Então, os projetos de livros na área do esporte chegam para mim mais facilmente, né? Então, eu tenho isso. Por isso que talvez eu publique mais livros esportivos. Esse aqui, A Vida em Copas, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A Vida em Copas é Copa do Mundo, Copas. Mas não é um livro de futebol. O futebol até passa por ele. Mas o autor, o Elcio Padovez, que vai estar agora, sábado, no Museu do Futebol, ali no Pacaembu, fazendo uma palestra sobre o livro, ele se atentou, ele foi para 4 Copas do Mundo e se atentou à África, África acho que ele foi não, a Alemanha, o Brasil, o Catar e a Rússia. E ele se atentou à vida cultural desses países. Sim. Então ele olhou para o futebol era um pano de fundo, mas o que ele estava de olho era exatamente no subtítulo aqui do livro. Memórias, culturas e símbolos da Copa, símbolos da bola, que a bola conta. Sim. Povo, cidade, como é que as pessoas se comportam, como é que os locais se comportam, como é que eles recebem. Uma coisa diferente do jogo jogado, né? Do futebol que a gente está acostumado na Copa. Então, é um livro que tem o futebol de fundo, mas é um livro social, né? Um livro que fala de gente. Que fala de gente, da sociedade de uma maneira geral. Que fala de gente. Então, é um livro legal. Muito bem. Fale um pouco, ali é um romance, fale um pouquinho desse livro. Esse aqui foi lá atrás, é o socialismo do século XX, o que deu errado, tem um ponto de interrogação aqui. É a história. Está aparecendo aqui a história do colapso da Rússia e o legado da Revolução Russa, né? Sim. Então ele faz um apanhado de conquistas, aparecem aí os principais personagens do socialismo. Dos equívocos. Temos Marx, Lenin, Trotsky e Stalin. Todos eles, né? Todos eles. Sim. Então, assim, fala do socialismo, dos equívocos, da parte econômica do negócio, o que deu certo, o que não deu certo. É um livro grosso, é um livro também de história, né? De uma grande reportagem apurada, um trabalho de vida, né? Do Roberto Paulino, um trabalho de vida. E também sempre sai, já está na sua 2ª edição. Tem poucos livros, eu acho que eu tenho 100 livros. E aí, como o editor pensa, baixa de 50 livros, você tem que pensar numa tiragem. Sim. Uma nova tiragem. 25 livros, 30, porque o livro sai o tempo todo. E a Letras do Brasil tem essa característica de fazer livros que não morrem nele mesmo.
Sim. Então, eu tento olhar para um livro, quando me oferecem os originais, e tento ver se esse livro vai morrer neste ano, se é só um boom, ou se ele tem vida Para além desse boom. Geralmente eu opto por esse tipo de livro, que vive um pouquinho mais, e por isso que eu vendo livros o tempo todo, né? Assim, me pedem livros o tempo todo, livros já editados, livros que já foram lançados. Então, é isso, né? Porque quando você edita um livro, você tem aquele boom da venda, né? O lançamento, rede social, você faz aquele barulho, tem a noite de autógrafo, então você vende, pá. E depois o livro vai saindo um pouquinho menos. Então, todos os livros de letras do Brasil, ele tem essa característica de continuar sendo procurado pelos leitores. Mesmo depois que passa esse boom, esse lançamento, esse primeiro ano, talvez. Lembro aqui para os nossos telespectadores que uma pessoa que veio aqui e que deu uma entrevista belíssima para a gente, a Adriana Del Ré, tem um livro Conversa sobre MPB, é o nome? Isso, Conversa sobre MPB. Ela é publicada pelo Robson, né? É exatamente pela Letras do Brasil que a nossa querida Del Ré veio aqui e conversou com a gente, uma entrevista muito agradável, muito elogiada, por sinal, né? Então, é um trabalho aqui do Robson. São 30 entrevistas, né? De autores, de músicos, Sim, né? Músicos grandes, assim, né? do top da MPB, basicamente, de alguns dos melhores músicos brasileiros, né? E é um trabalho de reportagem, porque ela falou ela entrevistou esses músicos, Sim. falando de Gilberto Gil, Caetano, Rita Lee. Aliás, Rita Lee é uma situação engraçada, porque o livro estava rodando e a Rita morreu. E aí a gente segurou para fazer uma atualização. E aí, assim, a gente rodou o livro com a informação que ela tinha partido. Mas ela entrevistou todos esses músicos e foi pensando algumas coisas. As entrevistas foram publicadas. Depois ela contou um pouco dos bastidores, de como chegou. Essa foi a minha contribuição. Sim. Eu gostaria que você abrisse com os bastidores das entrevistas. Sim. Porque as entrevistas a gente já tinha. Às vezes o bastidor é mais interessante do que a entrevista. A gente comentava muito isso nos jornais que eu trabalhei. Então, assim, é isso, né? Então você lê como é que nasceu, como é que ela conseguiu. Parece que com o Chico Buarque, ela foi num show do Chico. Sim, ela contou essa história, eu pedi para ela contar. Ela foi no show do Chico, estava super nervosa, o Chico não é uma pessoa tão fácil. E aí ela pediu 5 minutos e entrou no camarim, o Chico estava lá se arrumando. Eu sou a Adriana, eu quero te entrevistar. E o Chico falou, fica aí, faz umas perguntas. E assim nasceu a entrevista e ela contou esses bastidores. Então tem tudo isso e vale a leitura. Muito bem. Me diga uma coisa, meu caro Robson, como é que é o cotidiano de um editor? Digamos que você está na editora e você recebe um autor. Como é que se passa? Como é que é essa conversa? Como é que é o dia de um editor de livro, digamos assim? Eu sou editor e sou publisher, né? Então eu penso no dinheiro e penso na edição. Eu tenho que ter a cabeça para as duas coisas. Sim. Então você me manda um original, eu geralmente faço algumas perguntas. Do que se trata o livro? Quem vai ler esse livro e quem vai comprar esse livro. Eu preciso saber dessas respostas para tentar tomar minha decisão se eu edito ou se eu não edito. Porque a editora é uma coisa comercial, tem uma receita e precisa vender os seus livros para se pagar, né? Claro. Para se pagar. Então, eu preciso ter essas respostas. E hoje o mercado do livro, embora tenha muitos estudos, muitas pesquisas, ele ainda é muito feeling. Você olha para um livro e você fala, puxa, esse livro vai vender. Ou você olha para um livro e fala, pô, esse livro não vai vender. Mas é feeling isso. Você não tem um caminho certo nem um caminho errado. Às vezes você fala que não vai vender nada. Todos aqui se venderam, todos se pagaram e eu estou muito feliz com todos. Às vezes você olha para um livro e fala assim, isso aqui não vai vender nada e vende. Às vezes você fala, pô, eu vou arrebentar com esse livro e vende para se pagar. Então não tem um caminho. Aí eu faço essas perguntas, o autor geralmente me devolve essas perguntas, eu tento entender, tento enxergar um público, e aí eu decido com os meus pares da editora se vale a pena a gente investir ou não. Eu comecei fazendo edições de 3.000 exemplares. Sim, isso em outras épocas. Em outras épocas. Hoje, primeiro você tem as gráficas rápidas,
que te alimentam e te fornecem um livro muito rapidamente. Então, você precisa de menos tempo para você imprimir. E aí você precisa de um estoque também, um lugar para você guardar os livros. Isso te toma uma sala, um ambiente. Sim. E aí você tem também toda a parte financeira que você tem que fazer todas as contas. Então, hoje eu baixo mais a tiragem, né? Eu não tiro mais 3.000 exemplares. Eu tiro menos, e aí eu vendo, e aí precisando eu reimprimo. Sim. O checkmate tá na gráfica. Sim. Né? Já aprovei a capa, ofereci para o autor se ele queria mudar alguma coisa no miolo, né? No livro, ele falou que não. Mudamos uma coisinha só na capa, e aí tá lá. Né? Tá lá. Então é assim que funciona. E Sim. aí você conversa com o autor, né? O autor tem muita gente que ele conhece, é um autor conhecido, tem público para ele, para o assunto dele. É assim que se avalia, E aí você faz as suas contas. Quanto vai custar, qual papel você vai usar, qual o tamanho do livro. Eu gosto muito do papel mais amarelado, pólen, né? Sim, sim. Então, Para mim é o melhor para leitura. Eu gosto muito esse desse aqui papel. eu acho que é mais branco, é um pouco pólen também. Esse aqui talvez seja mais branco. Não, todos são pólen, né? Então, mas eu tenho livros de papel branco, alguns autores preferem papel branco. Como Letras do Brasil não é uma grande editora, né? A gente ainda tem os processos muito... e mesmo se for uma grande editora um dia, eu não quero perder isso nunca, a gente tem muito esse tete a tete. Sim. Então, você é meu autor, Moacir, o livro é seu, e quando você assina um contrato comigo, ele passa a ser nosso. Não adianta eu fazer um livro e eu ficar contente e você não. E não adianta a gente fazer um livro e você ficar contente e eu não. Então, a gente vai conversando, editor e autor, de modo que nós dois cheguemos a legal, essa capa tá bacana, essa letra tá bacana, o papel é esse mesmo, tá tudo aqui, vamos rodar. Eu não faço livro, eu não edito livro sem o aval do autor. Sim. Não edito. Porque imagina eu construir a sua casa e construir a sua casa de um jeito que você não gosta da sua casa. Não tem cabimento, né? Realmente. Não tem cabimento, né? Vai ser um problema. Vai ser um problema e você vai ficar infeliz. Sim. Né? Então, a única coisa que eu tenho para oferecer é isso. É a satisfação do autor. Sim. E se ele está satisfeito e eu também estou satisfeito, e eu sou muito fácil de ficar satisfeito, então a gente imprime. Então esse tete a tete eu acho muito importante. Então o livro vai, o livro vem, o livro vai, o livro vem, Sim. o livro vai, o livro vem. Aí você manda para o revisor fica 3 semanas, aí ele te devolve, aí você põe mais coisa. Assim que funciona. Um livro demora. Sim. Um livro demora para acontecer. Tem livro que a gente está fazendo hoje que vai ser lançado o ano que vem só. Então, e o autor não tem essa paciência. Esse é um assunto interessante. É verdade. O autor entrega o original e quer o livro no dia Ele seguinte. pensa que vai sair depois. Eu já tive, assim, várias pessoas que eu assessoro, não exatamente como editor, né? Mas, eventualmente, eu ajudo amigos. É como se fosse um preparador de originais, né? Basicamente o que eu faço. E demora. Sim. Não é uma coisa simples. Não é assim. Não... Sim, o capista pede uma semana, ele demora 3. O diagramador é a mesma coisa. Então, assim, não é simples. E o autor, às vezes, não tem essa paciência. E a gente tem que explicar, e tem que ficar toreando, e tem que, olha, foi, voltou, e o cara, às vezes, fica bravo. Né? Então, eu converso tudo isso, assim, no tete a tete. Converso Sim. na hora de assinar o contrato. Olha, vai demorar, é no nosso tempo, é no tempo dos funcionários que a gente tem, dos colaboradores. Não adianta pressionar. Então, eu falo tudo. Aí a relação fica bastante transparente. Fica clara, assim, né? Claro, Fica clara. Sabemos exatamente o que esperar um do outro, né? O trabalho é assim e vai demorar esse tempo X e você tem que esperar porque, naturalmente, a construção de um livro é um processo que demanda algum tempo, um livro com qualidade, né? Claro. Né? E assim, não tem coisa mais doída para um autor e para um editor, sobretudo para o editor, que é você fazer um livro e a capa tá com um erro. Sabe? E você imprime. Tem que jogar fora, né? Você tem que jogar fora. E aí tem custo. E tem o tempo. Então, assim, você tem que fazer com calma, você tem que fazer devagar, você tem que fazer com gosto, com prazer. Agora, tem livro que é mais rápido, né? Não, digamos assim, imaginemos um livro de uma situação que é
é oportunidade. Você tem que lançar naquele Sim, momento ali, sim. porque aquilo está acontecendo. Então você precisa realmente. Tem Então livro aí que é são mais rápido, aí situações. pula à frente, Sim. passa na frente, aí você fica mais em cima, se pressiona mais os seus colaboradores. Então tem isso, claro que tem, né? Hum, Mas você tem que saber lidar com isso, né? Você tem que hum. saber lidar com isso. E me diga uma coisa, meu caro Robson, como é que se reconhece um bom escritor? Como é que você olha e fala, pô, esse livro aqui, essa história é bacana, tem potencial, essa história é legal, a pessoa escreve bem. Como é que você reconhece um escritor com qualidade? Então, Claro, você também está lidando com muitos profissionais da escrita, né? Então, claro que... a leitura é uma delas, né? Você lê os originais e você já saca que o cara escreve bem, que a pessoa escreve bem, né? Sim, Então isso já é alguma coisa. Mas o editor tem que estar atento também aos vários modelos de escrita, né? Assim, eu leio de tudo. E sei que as pessoas mais jovens, por exemplo, usam um jeito diferente, mais rápido. E você tem que estar atento a isso. O livro da Rita Lee, que ela lançou, um de capa laranja, ela fez toda a história dela em tópicos. Ela não fez um livro corrido. Não sei se foi ela ou se foi a editora que decidiu por isso. Mas é um livro de um consumo legal. Assim, as pessoas, às vezes, com menos tempo, elas preferem ler flashes. E aí você se informa de como foi a vida da Rita Lee em flashes. sim. Ela contando situações, casos e um pedaço da vida dela, né? Então pode ter isso. Eu estou lançando um livro agora sobre a dependência que a gente tem do Zap. E é uma dependência gigantesca porque a gente acorda e olha para isso, para ver se tem alguma mensagem. Isso é um horror. Todo mundo. Você também. Todo mundo. Eu também. Você o também. Tempo todo, O tempo todo. Todos nós. E um rapaz, o Carlos Alencar, que você conhece também. Carlos Alencar, eu tô lembrando do nome. Ele trabalhou também, é jornalista, depois foi para a área corporativa, trabalhou no Diário também. Sim. Ele foi para a área corporativa, foi fazer outros trabalhos. Ele me procurou para fazer esse projeto e eu achei legal, achei que tinha a ver. Ele escreve mais rápido, ele escreve um pouco das aventuras dele, no trabalho dele com o Zap. Trabalho e relacionamento, porque o Zap serve para tudo hoje, né? O WhatsApp. E essa dependência que existe. Então ele faz o trabalho de A a Z, em situações, que são flashes do Zap no dia a dia. E eu achei interessante, achei que tem uma pegada muito atual, essa dependência, a gente é meio que refém disso. Sim. E aí eu achei legal. Achei legal, uma escrita mais rápida, numa escrita sem muito rebuscada. Então você avalia tudo isso. Então o editor tem que estar atento ao que está acontecendo. Né? Tem que estar atento ao que está acontecendo. Tem uma linguagem diferente. Eu não estou falando de você colocar o TikTok dentro do livro. Não é isso que eu estou falando. Sim. Eu acho que cada um tem a sua plataforma. E talvez uma coisa não funcione na outra. Mas você tem que adaptar talvez algumas coisas que você, pela sua formação, talvez não escrevesse, nem gosta de ler, mas você tem que entender o momento. Sim. E você tem que entender o público. Sim, e aí porque na verdade, senão você está escrevendo só para você mesmo. Você não foi, exatamente. E não é exatamente você não isso. pode cair nessa armadilha, né? O editor de uma editora não pode cair nessa armadilha de escrever para ele mesmo. Então você tem que pensar no seu público. Por isso que eu faço essa pergunta sempre para o autor. Quem é que vai ler? Quem é que vai comprar? Né? E aí ele me responde, ele tem mais claro na cabeça isso. Sim. E aí eu tento entender tudo isso. Então você tem que trabalhar para as pessoas, né? E não para você. Né? Eu gosto de um tipo de livro, mas eu não escrevo e nem edito esse tipo de livro. Então nasce um pouco assim. Tem feeling, tem momento. Como é que você reconhece um autor? É pela escrita, é pelo perfil. Acho que não sai muito disso, entendeu? Sim. Não sai muito disso. E pelo assunto que ele se dispôs a escrever. Né? Tem a ver com a sua editora? Tem a ver com o que você faz? Tem a ver com o seu público? Tem. Porque, de certa forma, as editoras acabam um pouco se especializando também numa determinada temática, determinado tipo de livro, acaba tendo uma certa grau de especialização. Tem isso também, né? Não uma coisa tão fechada, claro. Tem isso também. A gente faz livro-reportagem. Então, assim, se tem uma boa história para contar, é um livro-reportagem. Se você consegue fazer, né, um assunto se aprofundando, são fatos reais, é um livro-reportagem. Né? Sim. É um livro-reportagem. O livro-reportagem pressupõe
apuração, pressupõe informações reais, Sim. né? Como se fosse uma reportagem que a gente costuma ler todo dia e ver todo dia. No mergulho que você dá sobre determinado assunto. Sim. E me diga uma coisa, novos projetos, como é que tá? Você falou desse livro sobre o WhatsApp, tem outros projetos? Em que você está trabalhando nesse momento, pensando... Eu tenho esse do WhatsApp, que tá na gráfica. Eu tenho a reedição do Checkmate, Sim. com uma cara nova. E eu tenho também um livro, que esse sim é de futebol, um autor que fez um recorte de um torneio de futebol lá de trás dos anos 70, que chamava Ramon de Carranza. E o Palmeiras foi campeão 2 vezes, e ele foi buscar informações daquela época, daqueles jogadores, entrevistou muito daqueles jogadores, é bem específico da comunidade do Palmeiras. E eu achei que era um livro que tinha a ver com um livro-reportagem, tinha a ver com um assunto que talvez a editora já tenha um know-how, né, que é um livro voltado para esporte também, e eu achei que valia a pena a gente fazer. Nós achamos, né? O pessoal da editora. Então a gente está fazendo esse livro. Nasce um pouco assim, né? Nasce um pouco assim. Eu sei que eu acho que às vezes eu faço muita coisa voltada para o futebol. Eu tento fugir um pouco disso. Sim. Tento fugir um pouco disso. Mas os originais que me chegam um pouco com essa pegada. Sim, talvez as pessoas lembrando da sua trajetória. Quantas Copas você cobriu? Como é que isso? Só fala Olha, de Copa mesmo, porque Copa não é só ir, né? Copa você também tá aqui, desde 94. Sim. E eu fui para 3, né? E eu fui para 3, África do Sul e outras aí, né? Fui para Coreia e Japão, onde o Brasil foi penta. Sim, olha só. Conseguiu trazer o caneco. Eu vi o Mandela, né, gente? Eu vi o Mandela lá na África do Sul. Foi eu vi a seleção brasileira treinando em Soweto. Assim, tem muita história em tudo isso, né? Tem muita história em tudo isso que eu lembro com muito carinho. E ainda sou, né, do jornalismo, do esporte, mas tenho a editora que é... E atualmente você tem um site de futebol, não é isso? Eu tenho um site. Eu trabalhei no Estadão até 1 ano e meio atrás, depois eu saí, né, e montei um site que chama The Football, thefootball.com.br, que só trata de futebol. Não é um site só de informação, é um site de informação, análise, opinião. A nossa ideia, quando a gente formou esse site, é de mastigar um pouquinho mais as coisas pro leitor, que gosta de futebol, para ele entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, a gente tenta fazer essa leitura, falando com pessoas, entendendo o cenário e mostrando para ele. Então, é um site que tem 1 ano só, está começando, que pode virar um livro também. A gente tem a pretensão de selecionar os 100 artigos que a gente mais acha que tem a ver e fazer um livro como um produto do site. Sim. Então dá para fazer isso, né? Tem um público para isso. Muito bem. E como é que está a negociação com as livrarias? Onde é que você expõe seus livros? Imagina-se também no site da livraria, da editora, aliás, mas como é que é essa Eu tenho um e-commerce, que eu acho que toda editora tem. Sim. Um site que você clica lá e você compra o livro. E a gente manda para o Brasil todo, pelos correios. Então, é um canal de venda. www.letrasdobrasil.com.br letrasdobrasil.com.br. Então, você escolhe lá o livro, preenche lá rapidinho e a gente entrega o livro para você. Funciona muito bem. Eu tenho a parceria com a Martins Fontes, que também pega bastante livros nossos. E tenho a parceria com a Amazon, que também pega bastante livros nossos praticamente todos os dias. Todos os dias tem pedido para a gente entregar. E aí a gente faz a distribuição. Quando eu comecei, Moacir, eu queria colocar o livro em todo lugar. Todo lugar. Eu lembro que a gente já falou no passado sobre isso. Todo lugar eu queria pôr o livro de Letras do Brasil, então eu mandava. Só que aí era inviável, porque era muito trabalho se distribuir para todas as livrarias. Você tinha que ter uma tremenda de uma estrutura só para distribuição. E aí, assim, depois de 3... Era muito consignados, que a livraria pede, se vender, ela te reembolsa, senão ela te devolve. Só que aí você tinha que cobrar, então você tinha que entregar por sua conta. Você tinha que esperar 2 meses, 3, e depois você tinha que recolher, também por sua conta. E aí a pessoa com quem você negociou já não estava mais, você não encontrava...
Aí teve o problema da Cultura, né, que era um grande parceiro. Sim. A gente fazia muitos lançamentos na Cultura. Hoje a gente tem Livraria da Vila também. Então, assim, são essas livrarias que a gente consegue mapear e a gente consegue coordenar. Sim. Então, eu já não penso mais em colocar em todos os lugares o livro. Eu quero colocar o livro em alguns lugares. Sim, que são meio que simbólicos, são que meio tem simbólicos, um peso. que tem um peso, e no próprio site da editora. Sim. Né? Então, e a gente entrega para o Brasil todo, para qualquer lugar, tendo esses parceiros. Eu acho que funciona melhor, o trabalho é mais fácil, é menos trabalho, você tem um controle maior, Sim. e você, de certa forma, também tem essa parceria mais próxima, né? Sim. Com a Amazon, com a Martins Fontes, com a Livraria da Vila. E qual é o livro mais bem sucedido da editora até hoje? Pois é, eu tenho um livro pequenininho que chama Arte da Paquera, que é de um psicólogo, que trabalha com esse assunto, relacionamento. Sim. É um trabalho sério, ele estuda isso, ele dá palestra sobre isso lá atrás, né? Isso se chama Arte da Paquera e ele é o que mais vendeu. É um livro pequeno que ensina um relacionamento e tal. Então, assim, eu achava que não era nada, que não ia dar nada, ele me convenceu e a gente foi e vende bastante. E vende bastante e vendeu bastante. Sim. O livro Checkmate é o que também mais vende. Vende até mais do que o Casadas com o Crime, do que a gente falou muito aqui do Josmar. Sim. Vende bastante também. E esses de futebol, o que mais vende, eu tenho um do Paulo Vinícius Coelho, PVC, que chama 5 Estrelas, que ele resgatou toda a história, os bastidores do Penta. Sim. E foi o último título brasileiro, né, de Copa do Mundo. Então, ele resgatou, entrevistou os jogadores, o Felipão. Então, é um livro bacana e é um cara bacana. E o 5 Estrelas não é por causa dos 5 títulos, é por causa de 5 jogadores. 5 Estrelas são 5 jogadores. Sim. Acho que é Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo. Ele tá falando dos últimos da conquista ali. Né? Ele tá falando 5 Estrelas, que coincidiu com ser a campanha do Penta, 5 Estrelas. Mas ele está falando basicamente dos jogadores que sustentaram aquela seleção de 2002 na Coreia e no Japão. Então são os livros que vendem. A Copa de 82 também vende. Existe um fascínio muito grande pela Copa de 82, que o Brasil perdeu da Itália para a Itália. Tinha um time, assim, eu não entendo muito de futebol, mas aparentemente aquele time era muito bom. Né? Exatamente. E esse livro, né, o Socialismo do século XX também sai bem. Então, assim, todos os livros se vendem. O livro da Adriana, Conversas com o MPB, é um livro também bastante procurado. Então, assim, eu tenho o boom e vou vendendo um pouquinho. Depois um pouco picado. Aí entra naquela história de, assim, os livros não morrem nele mesmo, né? Os livros de letras do Brasil não morrem nele mesmo. Sempre alguém está procurando um livro nosso. E aí você vende, né? Você tem suas metas. 10 livros por dia, 5 livros por dia, 30 livros por dia. Então, você vai subindo um pouco as suas metas para você movimentar, né? Movimentar, esvaziar o estoque e ter mais dinheiro para publicar mais. Sim. E me diga uma coisa, existe alguma coisa, assim, algo que você gostaria de um dia publicar? Algo que passa pela sua cabeça? Puxa, se eu fosse... Esse livro está faltando na minha editora. Se eu fosse publicar, seria isso? Tem alguma coisa assim? Eu vou muito com o que está acontecendo, né? Com o que está acontecendo, talvez, assim... Eu acho que hoje tem uma procura muito grande por inteligência artificial. Sim. Assim, se tivesse alguém que me apresentasse uns originais de o que é, como funciona, para que serve, sabe? Essas coisas mais... Sim. Um tutorial, né? Um tutorial com alguma coisa assim mais aprofundada seria uma coisa legal. Ao mesmo tempo, eu volto, né, para trás, né? Você vai me mostrar um livro, não? Sim. Esse livro aqui, que você vai... 11 Olhares sobre a Revolução de 24. É um livro que eu publicaria. Olha... Entendeu? Lamento que a gente não passou para o Robson na ocasião. É um livro que eu publicaria, porque tem história, tem apuração, tem um olhar para um pedaço, né, da história. Então, tem a ver com a editora. Tem muita gente que compra? Não sei, mas eu faria essas perguntas para você. Sim. Quem compraria esse livro? E também poderia não fazer uma grande tiragem, poderia fazer uma tiragem menor e ir trabalhando esse livro. Né? Sim. Eu gosto do autor que pega o livro, põe debaixo do braço, e onde deixarem ele entrar, ele vai lá e faz uma palestra sobre o livro dele. Então, assim, eu acho que funciona muito assim. O melhor autor é esse.
Sim. que defende e que quer que a sua obra seja reconhecida. É o melhor autor. Olha, eu aprendi isso com um monstro da literatura, que é o Fernando Jorge, meu amigo, que eu tenho que visitar, inclusive. Fernando está com 95 anos, um dos melhores escritores que eu conheci, já ganhou vários prêmios Jabuti. E ele dizia assim, olha, uma coisa que eu nunca esqueci, quando eu fui lançar meu primeiro livro comercial, em 2007, quando nasceu a editora, que foi o livro sobre os inimigos do Lampião. Né? Ele disse, olha, o livro não sobrevive sem o autor, o livro precisa do autor. Então, você tem que falar do seu livro em todos os lugares. E ele estava certo, né? Exatamente, olha, está aqui um editor... Ele estava à frente do seu tempo. Sim, porque e geralmente, falou lá atrás. geralmente o editor entregava os originais e ficava sentado na sua casa esperando os dividendos. Sim, né? sim. Não é assim que funciona. Sim, eu sim. ouvi muito o Laurentino Gomes falar isso. O Laurentino Gomes foi um jornalista que escreveu a trilogia da escravidão e também escreveu do descobrimento do Brasil, né? Sim, 1808. Exatamente. Concorri com ele no Prêmio Jabuti. Exatamente. E ele falava exatamente isso. E ele escreveu um assunto que está aí desde 1500, né? A chegada da família real portuguesa, o descobrimento do Brasil. Né? A gente sempre estudou isso de uma forma até chata nas escolas, né? E ele fez 3 livros com datas, né? 1808 foi o primeiro. Sim, depois 1889, 1822 e 1889. Contando a história desse período do Brasil, de uma forma bem escrita, de uma forma clara, que você lia e falava assim, poxa, agora estou entendendo a história do Brasil. E ele falava exatamente isso. Ele ia, onde abrisse uma porta, ele entrava com o livro dele para falar para 10, 20, uma pessoa. Sim. E foi um dos mais vendidos. Sim, né? não, um livro super bem vendido. Eu editaria fácil esse livro. Sim. Esse, gente, para quem não sabe, eu já tive a oportunidade de mostrar esse livro no programa, mas eventualmente alguém que não viu, vou mostrar nessa outra câmera. Esse livro surgiu a partir de um evento lá na universidade que eu dava aula, junto com o professor Arano Miranda, a gente reuniu os melhores pesquisadores sobre a Revolução de 24, a chamada Revolução Esquecida, e fez um livro de artigos. São 11 artigos, 11 olhares sobre a Revolução de 24, que vocês sabem que é um tema que eu tenho especial interesse. A gente já trouxe 2 pesquisadores desse tema aqui, né, que falaram sobre isso, e foi o tema do meu mestrado em História. Eu trouxe para mostrar, para dar de presente aqui para o nosso querido amigo Robson, para ele conhecer esse trabalho. É o primeiro trabalho da minha empresa Minemosine Memória, História e Produções Culturais, que é parceira da 362KTV nesse programa, que naturalmente também se chama Minemosine. Né? Vai para a fila, porque assim, todo leitor, e você sabe disso, tem uma fila de livros. Sim. Aliás, o que eu mais gosto é de fazer essa fila. Porque aí eu escolho lá o que eu vou ler, dependendo como é que tá o seu espírito. Sim. Aí você pega um livro ali da sua estante que você já não leu, né? A estante é para ler também, viu, gente? Você tem lá 300 livros, tem que ler, né? Então, vai para a fila porque eu tenho alguns na frente, mas eu agradeço, é muito legal. Então, funciona assim, né? Sim. Funciona assim o trabalho de um editor. Uhum. Eu tenho uma editora, tenho um local físico, mas eu nem preciso ir para lá. Se eu quiser, com o meu computador, Você trabalha em casa, trabalho aonde eu quiser. Né? Uhum. Como virou também o jornalismo hoje, né? Sim. Então, tudo isso caminha. Eu não falei aqui, mas eu gosto muito, e aí fica a dica para vocês que estão nos assistindo, eu gosto muito de biografia. E eu ainda não publiquei uma biografia. Então já vou lhe sugerir uma depois. Então eu tenho eu tenho um fascínio por biografia, é o gênero que eu mais gosto de ler. E todos os originais que eu recebo, eu avalio. Alguns dão certo, outros não. Eu recebo muito de esporte, como eu falei. Então, às vezes, eu acho que, poxa, a biografia desse cara de esporte, não. Mas, assim, eu li a do Freddie Mercury, eu li a do... Bom, tem um monte né? Dos Beatles. Então, eu gosto desse tipo de trabalho. Sim. Né? Que é pesquisa. Sim, pesquisa, que é você se debruçar sobre um tema, sobre um grupo, sobre um acontecimento e tentar contar aquele acontecimento. Adoro minha empresa trabalha mais com biografia, basicamente. Sou contratado para escrever biografia de pessoas, né? Mas um dos nossos próximos entrevistados escreveu uma das melhores biografias que eu já li, que é o Mário Magalhães, que escreveu a história do Marighella, o homem que incendiou o mundo. É um livrão bonito. Que é um livrão. Nossa, esse livro é maravilhoso. E ele mora no Rio,
mas conseguir contato com ele, ele vai ser um dos próximos entrevistados. Aqui teremos o prazer de conversar com ele, possivelmente será online. E foi nosso colega também, né? Foi nosso colega. Sim, exatamente, jornalista fera. Renomado, renomado. Muito bem. Me diga uma coisa, meu caro, você pode deixar algum endereço e-mail, sei lá, se as pessoas tiverem interesse em mandar originais para você? É um serviço que a gente presta para os nossos telespectadores, muitos deles são também candidatos a escritores ou até eventualmente escritores, né? Sim, eu tenho o e-mail da editora, é editor, masculino, editor, @letrasdobrasil.com.br. Uhum. No próprio site tem www.letrasdobrasil.com.br, tem ali um caminho para você mandar os originais. A gente lê todos os originais e a gente tem um período ali que a gente pede para a gente ter tempo de olhar com carinho e ver se a gente volta a conversar, né? Sim. Se a gente leva à frente o trabalho. A gente é limitado pela questão da receita, né? Então, claro, a gente recebe coisas legais, às vezes a gente não consegue, às vezes tem que fazer uma opção. Então, funciona assim, mas é editor@letrasdobrasil.com.br. Esse é o endereço que chega para mim. Eu queria falar do preço do livro, posso? Sim, claro, fique à vontade. O preço do livro, para quem não sabe, as livrarias ficam com quase metade, né? Dependendo do acordo que você tem, elas ficam com metade do valor do livro. Então, se um livro custa R$80, R$40 é da livraria, que faz esse trabalho de venda. E a gente calcula mais ou menos o preço de um livro com tudo que você gasta nele. Então, o capista tem um valor, o diagramador tem o trabalho dele, o papel, o ISBN que você tem que comprar, que é o mais baratinho de todos. Então, você coloca tudo isso, a gráfica, a impressão, tudo isso tem uma quantidade de gasto. Aí você vê quanto é que você gasta e quanto é que você pode cobrar o livro. Letras do Brasil tem um pouco por filosofia não cobrar livros muito caros, porque a gente quer atingir mais gente com um valor mais acessível. Hoje a gente encontra livros por aí de 130, 140, 150. A gente acha muito caro esse livro. Eu não sei se eu concordo com a política do preço único para o livro. Eu acho que cada livro pode ter um preço, mas eu concordo muito com a política do acesso ao livro. Sim. E aí eu acho que o preço é um fator que determina o leitor comprar ou não comprar o livro. Quem gosta de livro como nós, a gente compra livro o resto da vida. Sim. O resto da vida a gente vai comprar livros. Mas, assim, depende da condição financeira de muita gente. E eu acho que um livro não pode ser muito caro. Sim. O livro não pode custar caro, tem que ser um livro acessível, sabe? Um livro acessível. Eu sou muito contra, e a Letras do Brasil também a vender livros por mais de R$100, por exemplo, hoje. Sim. Eu já vi livros com preço proibitivo, que eu falei, não é possível. Não... Aliás, já vi meu livro vendido nos sites virtuais, etc., das estantes virtuais, com preço... A primeira edição do livro do Lampião já vi assim a R$120. Falei, não, absurdo, né? Eu acho assim que não é acessível para as pessoas. E aí, em geral, o autor fica com 10% desse valor, é isso mesmo? O autor, geralmente, 10% do valor do preço da capa. Então, é possível ficar rico vendendo livro ou você tem que vender milhões de livros para ficar rico? É possível você pagar os custos, é possível você dar um dinheiro para o autor, dependendo da tiragem, dependendo de quanto você vende, né? Uhum. É só fazer, uma conta que é fácil de fazer, né? Sim. 10% por autor do preço de capa. Então, é assim que funciona, assim, muito abertamente. Uhum. Muito bem, meu caro Robson. Veja que estamos chegando ao final do nosso programa. Nem parece que a gente começou a conversar. Conversamos sobre tudo, hein? E conversamos sobre tudo, né? Então eu vou pedir aqui para o Robson, se quiser falar suas últimas palavras, algo que você queira falar para nossos telespectadores. Esse programa já tem um público fiel que nos acompanha toda quinta-feira religiosamente e não perde. Tem algumas pessoas que são figurinhas carimbadas. Fale um pouquinho aí para eles nas suas eu acho assim, é leitura, né? Assim, se você já é da leitura, que você continue sendo da leitura. Quando a gente tem filhos pequenos, eu tenho 2 filhos que já não são mais pequenos, a gente compra todo tipo de livro para eles, né? Sim. E depois a gente perde esse hábito quando eles ficam grandes.
Porque a gente acha que eles podem se virar sozinhos e às vezes ele não vai para o livro. Eu acho que a gente tem que continuar incentivando a leitura dos livros para os nossos filhos, para as pessoas que a gente gosta. Eu acho que o livro é sempre um bom presente. É sempre um bom presente. Continuem lendo. Muito bem. Você me estimulou, porque meus sobrinhos sabem, né? Durante muitos anos, falava, gente, olha, o meu presente é livro, não dou outro presente. Não fica esperando outra coisa que é livro. E aí fiquei muito feliz que a minha filha, que eu achei que não fosse virar uma leitora, virou uma leitora voraz. Eu fiquei muito contente e agora realmente você me lembrou. Já faz um tempinho que eu não dou livro para ela. Vou dar de presente para ela. Farei isso com a certeza que estarei colaborando para o crescimento intelectual dela. Uma enfermeira recém-formada aí fazendo residência e está numa correria doida, mas vai ganhar livro e vai ler no fim de semana. E tem o tempo dela de ler. Você dá um livro, às vezes não quer ler agora, tem outras coisas, mas uma hora você pega igual a gente. Uma hora você pega lá na estante e fala, não, vou ler esse, porque chegou a hora de ler esse. Sim, esse é a bola da vez, digamos assim. É isso. Foi um prazer estar aqui com você. Muito bem, pessoal. É isso. Encerramos aqui nosso programa Minemosine Livros e Livrarias. Teremos uma novidade no próximo programa. Vai vir o nosso primeiro advogado, né? Um advogado especializado em marca, Ricardo Piragini, um fera dessa área, que vai falar com a gente sobre marcas, patentes, e tem livros publicados sobre esse assunto, que é um assunto sobre o qual eu não conheço absolutamente nada. Também naming rights, que é uma expressão que começou a ficar muito famosa agora, quando começaram a batizar os estádios. Os estádios de Morumbis, como é que é o outro? Allianz Parque, agora é Nubank. Nubank Park, por aí vai também, vai falar sobre essa questão. Então será uma... Como sempre, a gente tem alguns dos nossos telespectadores que dizem que aprendem muito no nosso programa e isso me deixa muito feliz. O programa serve para isso mesmo, para a gente aprender e para a gente se deliciar com o conhecimento proporcionado pelo livro, né? Isso aqui é um programa para quem realmente gosta de livros e para quem gosta de expandir seu conhecimento através desses objetos maravilhosos. É isso. Grande abraço para você mais uma vez, meu caro Robson, enorme prazer revê-lo. Esse programa tem servido para mim até, já estamos chegando no 6º mês de exibição, ele tem servido para rever queridos amigos que a gente não estava vendo havia algum tempo e o Robson é um desses casos. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. É um prazer estar com você. Tamo junto. E livros e mais livros para todos. Grande abraço. Até o próximo programa, quinta-feira que vem, religiosamente entre 19 e 20 horas. Até lá.